Todo mundo parece sentir muito. Todo mundo chora nas redes. Todo mundo se comove, comenta, compartilha. Mas no fundo, quase ninguém sente por inteiro. O que existe não é empatia, é reflexo. Vivemos num mundo onde a emoção virou reação. Você sente porque foi cutucado. Você sente porque disseram que era o certo a sentir. Você sente porque quer parecer humano. Mas a verdade? A maioria só reage ao próprio interesse. Choram por tragédia, se for conveniente. Se posicionam por causas quando dá engajamento. Apoiam quando não custa nada. E amam desde que o outro seja útil. A emoção virou moeda. E o sentimento virou performance. O que está morrendo não é a sensibilidade. É a sinceridade da emoção. Porque para sentir de verdade, você precisa se entregar. E hoje, quase ninguém quer se entregar. Porque se entregar, custa. E o mundo atual só sente até onde isso for conveniente. Você quer saber o que a maioria sente de verdade? Medo. Medo de perder o lugar. Medo de não ser visto. Medo de não ser relevante. Medo de amar mais do que o outro. Medo de ser substituído. E onde há medo disfarçado de empatia, o que existe não é sentimento, é estratégia emocional. Você já percebeu que as pessoas estão cada vez mais cuidadosas com o que mostram, mas cada vez mais vazias no que sentem? A frieza emocional virou o autocontrole, o egoísmo virou autocuidado, a manipulação virou limite. O problema não é que as pessoas pararam de sentir, é que elas passaram a calcular cada sentimento. Perguntam, vale a pena sentir por essa pessoa? O que eu ganho ao me importar? Se eu demonstrar, eu perco status? Poder? Controle? É o emocional como ferramenta de barganha. E por trás disso está a mentalidade de escassez afetiva. Todos estão tentando ganhar o jogo da atenção. E nesse jogo, quem sente demais, perde. O sentimento virou investimento. Ninguém quer perder tempo com quem não retorna emocionalmente. Mas amar é isso, é perder, é investir sem garantia, é se ferir sem prometer cura. Por isso as pessoas hoje gostam, somem, manipulam, se calam. Não por frieza, mas por medo de perder vantagem. O amor virou uma simulação, a empatia, um cálculo, a conexão, uma fantasia sustentada até onde não machuca o próprio ego. Mas aqui vai a verdade. Quem só sente quando é seguro sentir, não sente, só reage. Quem vive controlando o afeto com estratégias não está amando, está se protegendo da própria incapacidade de se entregar. O que chamam de relacionamento hoje é um acordo de manutenção de imagem. É estar com alguém enquanto for confortável, enquanto não atrapalhar os planos, enquanto não exigir profundidade demais. Relacionamentos viraram vitrines. Casais se expõem como se fossem marcas. Sentimentos são editados. Discussões são evitadas. Verdades são filtradas. E o que sobra? Presença sem entrega. Companhia sem conexão. As pessoas estão juntas, mas continuam sozinhas. Dormem na mesma cama, mas estão em mundos diferentes. Conversam, mas só sobre o que é seguro. Se tocam, mas não se atravessam. Se amam, mas só até a primeira falha. Hoje, ninguém ama o outro como é. A maioria ama o que o outro representa. Ama a imagem, o estilo, o que pode extrair, o status emocional. É por isso que tantos vínculos acabam do nada, porque nunca foram laços, foram contratos implícitos de conveniência afetiva. Quando o interesse acaba, o amor some, porque nunca foi amor, foi reflexo do ego querendo ser alimentado. Relacionamentos de verdade exigem risco, exigem vulnerabilidade, exigem tempo.
E isso assusta quem vive condicionado a reagir, não a sentir. Hoje, todo mundo quer ser amado, mas quase ninguém quer amar, porque amar exige presença, e a maioria só sabe performar. O que chamam de relacionamento hoje é um acordo de manutenção de imagem. É estar com alguém enquanto for confortável, enquanto não atrapalhar os planos, enquanto não exigir profundidade demais. Relacionamentos viraram vitrines. Casais se expõem como se fossem marcas. Sentimentos são editados. Discussões são evitadas. Verdades são filtradas. E o que sobra? Presença sem entrega. Companhia sem conexão. As pessoas estão juntas, mas continuam sozinhas. Dormem na mesma cama, mas estão em mundos diferentes. Conversam, mas só sobre o que é seguro. Se tocam, mas não se atravessam. Se amam, mas só até a primeira falha. Hoje, ninguém ama o outro como é. A maioria ama o que o outro representa. Ama a imagem, o estilo, o que pode extrair, o status emocional. É por isso que tantos vínculos acabam do nada, porque nunca foram laços, foram contratos implícitos de conveniência afetiva. Quando o interesse acaba, o amor some, porque nunca foi amor, foi reflexo do ego querendo ser alimentado. Relacionamentos de verdade exigem risco, exigem vulnerabilidade, exigem tempo. E isso assusta quem vive condicionado a reagir, não a sentir. Hoje, todo mundo quer ser amado, mas quase ninguém quer amar, porque amar exige presença, e a maioria só sabe performar. Você já percebeu como tudo virou imediato? Match, mensagem, nude, sumiço, repetição. As pessoas não se conhecem mais, se consomem. Não há tempo para vínculo, só estímulo, só dopamina emocional. Vivemos numa era de microafetos descartáveis. Você manda um bom dia e já espera retorno. Você se conecta hoje e amanhã quer intensidade. Mas intensidade sem enraizamento é só vício. A maioria não quer conexão, quer alívio, quer anestesia rápida contra a solidão, quer um abraço que tape o buraco, mesmo que temporário, quer a ilusão do amor sem ter que enfrentar a entrega. É por isso que ninguém aguenta o silêncio, porque no silêncio a dor aparece. E na dor surge a pergunta real: o que está faltando? E ninguém quer encarar essa pergunta, porque a resposta geralmente é: está faltando você mesmo. Mas ao invés de se encontrar, você busca o outro, e depois o outro, e depois mais um, e depois nada. É a síndrome da alma com abstinência, a dependência afetiva do raso, o desejo de sentir sem suportar o que viria com a profundidade. E o pior, quanto mais você busca fora, mais você se distancia de qualquer sentimento real, porque todo vício nasce da negação de uma dor. E sentir de verdade dói, mas é a única dor que cura. Você se sente ansioso, calmo, reflexivo, confiante e envolvente. Provocador. Você se sente ansioso o tempo todo? Inquieto? Cansado mesmo depois de dormir? Com a sensação constante de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece certo? Essa sensação tem nome. É abstinência emocional. Seu corpo não está cansado. Sua mente não está sobrecarregada. O que está gritando é a sua alma, sufocada por um cotidiano sem verdade emocional. Quando você para de sentir, você quebra por dentro. Porque o ser humano não sobrevive apenas de estímulo. Ele precisa de sentido, de profundidade, de entrega. Mas se tudo na sua vida virou reação, se você só fala quando precisa ser ouvido, se só ama quando se sente seguro, se só se mostra quando é conveniente,
Você está se mutilando por dentro. É por isso que você não se reconhece mais, porque a sua identidade foi moldada pelo reflexo do outro. Você virou um personagem de conveniência emocional, bonito por fora, fragmentado por dentro. Ansiedade não nasce só do excesso de tarefas. Muitas vezes ela nasce da falta de contato com o que é verdadeiro em você. E esse contato só existe quando você se permite sentir sem precisar reagir. Mas o mundo moderno te ensinou o contrário. Se doa, mas com cautela. Sinta, mas com estratégia. Ame, mas não se entregue. Esse é o script da alma doente. E quem vive assim não está vivo, está funcionando. Você quer voltar a sentir? Então prepare-se para perder. Porque sentir de verdade começa quando você para de usar os outros para se sentir melhor. Enquanto sua emoção depender da resposta do outro, você não está sentindo, você está negociando. Enquanto você só se expressa se tiver garantia de retorno, você não está sendo real, está se vendendo. Sentir exige um tipo de coragem que a cultura moderna não valoriza. A coragem de não ser correspondido, de amar sem manipular, de estar presente sem gravar, de se conectar sem esperar controle. Isso não é fraqueza, isso é força brutal. É o resgate da essência humana, sentir como um ato de inteireza, não de carência. A maioria não sente porque tem medo de ser ferida, mas a dor é inevitável. A única escolha é: você quer viver anestesiado ou quer viver de verdade? Sentir não é agradável o tempo todo, mas é isso que o torna vivo. É o que transforma suas relações em experiências, não contratos. É o que devolve dignidade ao toque, à escuta, ao silêncio, ao olhar. Você não precisa aprender a sentir. Você só precisa parar de fingir que não sente. E isso começa quando você quebra o ciclo do uso emocional. Não use mais ninguém para tapar o seu buraco interno. Não aceite mais ser usado para satisfazer a vaidade alheia. Rompa, sinta e veja o que acontece quando você não depende mais do interesse para se permitir ser inteiro. Relacionamento real não nasce da carência, não nasce do medo de ficar sozinho, não nasce da necessidade de ser validado. Relacionamento real nasce quando dois inteiros decidem caminhar juntos, sem tentar dominar um ao outro. Você quer se conectar de verdade com alguém? Então desista do controle, desista dos joguinhos, desista da expectativa de ser lido, aplaudido, espelhado. Conexão real exige risco. Você vai amar sem garantias, vai se abrir sem certeza de acolhimento, vai ouvir sem ter que responder, vai existir sem precisar justificar sua existência. Isso assusta, porque a maioria cresceu aprendendo a amar com estratégias, a esconder para proteger, a se calar para agradar, a manipular para não perder. Mas isso não é amor, é sobrevivência, e ninguém floresce dentro de um campo de guerra emocional. Relacionamentos reais são encontros, e encontros só acontecem quando você está inteiro, quando você não está tentando usar o outro para fugir de si mesmo, quando você não precisa que o outro seja perfeito para você se manter presente. Amar de verdade é estar com alguém sem necessidade, é se tornar tão íntimo de si que a presença do outro vira escolha, não anestesia. Quer reconstruir sua forma de se relacionar? Comece assim. Esteja inteiro. Depois, esteja com alguém, na ordem certa. Se prepare. Quando você começar a sentir de verdade, você vai incomodar. Você vai parecer intenso demais, profundo demais, complicado, difícil de lidar. Porque a maioria não está acostumada com gente inteira. Sentir com presença escancara a fragilidade de quem vive fingindo.
Amar sem joguinho desmonta quem só sabe manipular. Falar com verdade expulsa os fracos emocionais do seu caminho. Você vai perceber que estar desperto afasta muita gente, porque quem vive anestesiado não suporta o brilho de quem sente. Presença incomoda, e profundidade é uma ameaça num mundo raso. Mas isso é bom, porque a dor de ser evitado por causa da sua verdade é menor do que o vazio de ser aceito por causa da sua mentira. Sentir de verdade é um filtro brutal. Afasta os covardes emocionais, expulsa os oportunistas, assusta os carentes que só sabem reagir. E aí, Rony, só sobra quem tem coragem, quem não precisa te controlar para te amar, quem sabe ouvir o que você sente sem tentar mudar o que você é. Sentir de verdade é solitário no início, mas é libertador, porque você para de se moldar e começa a existir, de forma inteira, brutal e viva. Num mundo onde todos gritam, calmo, reflexivo, confiante e envolvente, provocador. Num mundo onde todos gritam, quem sente em silêncio muda tudo. Porque presença real é uma força invisível. Não impõe, não força, não disputa, mas transforma. Quando você sente de verdade, você para de tentar convencer. Você se torna o que os outros sentem, mas não sabem nomear. Um espelho, um sinal, uma ameaça para quem vive dormindo, um chamado para quem está pronto para acordar. Você começa a reparar, as pessoas te ouvem diferente, se calam perto de você. Algumas se afastam, outras se aproximam como se estivessem famintas, porque o mundo está sedento de verdade, e quando ela aparece, mesmo em silêncio, ela cria impacto. Quem sente se torna antídoto. Antídoto contra a performance, contra o ego inflado, contra o vazio existencial embalado com frases bonitas. Você não precisa ser didático. Sua presença vai ensinar. Você não precisa provar que mudou. Seu olhar vai carregar o peso da jornada. Você não precisa se explicar, porque quem sente de verdade carrega uma linguagem que o fingimento não entende. Você não é um guru. Você é um lembrete vivo de que é possível existir com verdade, e isso, num mundo de algoritmos emocionais, é revolução. Você passou a vida toda aprendendo a reagir, a sorrir quando doía, a calar quando queria gritar, a agradar para não ser deixado, a medir cada palavra para não incomodar, a controlar cada gesto para não ser vulnerável. Mas agora você precisa escolher: ou continua reagindo à expectativa dos outros, ou começa a existir de verdade. Reagir é automático, sentir é humano. Reagir te dá controle, sentir te dá presença. Reagir te protege, sentir te liberta. Você quer viver uma vida que pareça certa ou uma vida que seja sua? Você quer conexões que te alimentem ou conveniências que te anestesiem? Então, pare agora, silencie, sinta, deixe vir o que vier. A dor, a raiva, o desejo, a ausência. Sinta sem moldar, sem justificar, sem esconder. Porque é aí que a sua existência começa. A maioria vai continuar reagindo, vão rir sem sentir, amar sem entregar, falar sem dizer nada. Mas você tem a chance de virar tudo do avesso. Não vai ser confortável, vai doer, vai te deixar nu, mas também vai te deixar inteiro. Esse é o chamado, não para ser melhor, não para parecer iluminado, mas para ser real. Porque no fim de tudo, Rony, quem sente de verdade é quem está vivo. O resto só funciona.